Muito bom dia. Temos connosco o professor Rufino Silva. Professor, muito obrigado em meu nome e em nome do Instituto Kaizen. Muito obrigado pela sua disponibilidade nesta entrevista sobre a crise atual e, portanto, aquilo que é o impacto desta crise no setor da saúde. Neste sentido, neste enquadramento, levo-me aqui à primeira pergunta. Considerando que o país pondera medidas para voltar a abrir a economia, qual a situação da sua atividade, se está a funcionar, em que percentagem e em que áreas? Nós interrompemos há 7 semanas, foi uma situação geral para todas as unidades clínicas do país. Limitámo-nos a observar pacientes em regime de urgência, pacientes mais graves, portanto a produção ficou reduzida praticamente a menos de 10%. E penso que isto foi transversal a todo o país e a muitas unidades clínicas. Não fizemos cirurgia programada. Aproveitámos este período também para criar medidas de segurança e normalizar essas medidas de segurança, o que foi muito importante. Observámos alguns doentes em teleconsulta, há muitas limitações na teleconsulta na oftalmologia, mas é também sempre de considerar porque ajudou a resolver situações a muitos pacientes. Basicamente foi isto, neste período. Ok. E, portanto, nesse seguimento, que medidas é que considera fundamentais ou complementares àquelas que acabou de partilhar para que a sua atividade retome níveis de 100% neste pós-crise, com as respectivas medidas de controle de contágio, para aumentar, digamos, o número de pacientes que consegue atender? Daqui para a frente. É uma pergunta interessante. O primeiro aspecto que gostava de referir é que dificilmente vamos ter 100% nos próximos tempos. É necessário reestruturar muito. Há 2 objetivos fundamentais que todos nós temos em mente. Um é manter a segurança e o outro é aumentar progressivamente o número de doentes que vamos tratar e que vamos observar. Estes são os 2 objetivos principais. Para conseguir que isto se faça da forma adequada, eu acho que há três pilares fundamentais que são importantes ter em consideração. Um é a segurança. A segurança dos doentes, a segurança de todo o pessoal clínico, portanto, dos profissionais envolvidos. O outro tem a ver com o alargamento dos horários, o espaçamento das consultas, e o terceiro ponto tem a ver com circuitos de pacientes, espaços físicos. Em relação ao primeiro, da segurança dos profissionais e da segurança dos doentes, é algo em que já investimos e vamos ter que investir, eu penso que todos vamos ter que investir nos próximos tempos. Em relação à segurança dos profissionais, primeiro, todos os profissionais são testados quando iniciam o trabalho, em termos de respondem ao questionário, é avaliada a temperatura, todos devem usar e usam a máscara P2, touca, óculos ou viseira, proteção para o calçado, bata. Isto é fundamental. Portanto, todos os funcionários têm que estar bem protegidos. Em relação aos doentes, tomamos medidas, e são medidas que estamos a implementar, que também são muito rigorosas. Essas medidas passam por um contacto pessoal antes da consulta, em que os doentes respondem a um questionário, nomeadamente se têm sintomas respiratórios, se têm febre, com quem estiveram em contacto. Temos em consideração como é que é a viagem até à clínica, portanto, que não seja em transporte público, com máscara, com proteção. Quando chegam à clínica, é-lhes dada uma máscara nova, proteção, desinfecção das mãos, obviamente, proteção, respondem proteção para o calçado, a bata, e são observados, têm alguém que os acompanha durante todo o seu trajeto.
e não há cruzamento de doentes na clínica quando entram. Portanto, há um espaço temporal de observação e há espaço físico suficiente para que cada doente seja observado de uma forma individual, com a máxima segurança. E é importante que os doentes também tenham essa noção. Portanto, no contacto que nós fazemos, inicialmente é-lhes dito que tudo é feito com a máxima segurança. E isto é muito importante, que se passe esta mensagem para os doentes. E uma semana depois da consulta, os doentes telefona-se aos doentes para saber se está tudo bem com eles, se houve alguma. Há aqui um ponto importante que é a componente da comunicação, não é? Portanto, a comunicação pré-consulta, durante a consulta e pós-consulta. Sim. E um ponto que partilhou e que para nós é também muito relevante é, está claro que nós não vamos conseguir retomar os níveis de capacidade que tínhamos antes desta crise, antes desta pandemia, e portanto o segredo está em conseguir estabelecer novos níveis de capacidade com a máxima eficiência possível no curto espaço de tempo, correto? Absolutamente, absolutamente. Isto implica uma reestruturação, seriam os outros dois pilares, uma reestruturação dos horários e das equipas, e penso que cada unidade clínica é uma entidade própria e terá que avaliar as suas características e de forma a reorganizar-se num ambiente de segurança para os seus profissionais e para os seus doentes, conseguir observar e tratar o maior número de doentes. E isto é fundamental. Portanto, tem que existir um planeamento, primeiro uma avaliação e depois um planeamento de como vamos funcionar nos próximos tempos. Porque é diferente do que estivemos a fazer até agora, em qualquer altura da nossa prática clínica. Mas vamos ter também que reorganizar os espaços, provavelmente, e os circuitos dos doentes. Os doentes Covid positivos, infectados, têm um circuito próprio, não só para a cirurgia, mas também para a consulta. Os doentes que vão para a cirurgia terão que fazer o teste antes. Portanto, injeções intravítreas não, a cirurgia programada sim. Portanto, fazer o teste. Tem que haver testes rápidos, ou que neste momento poderão não estar acessíveis, mas os testes deverão ser feitos antes. Deverão ter que ser realizados antes. Todos estes aspectos vão requerer da parte das unidades clínicas um estudo das suas características e depois uma reformulação de toda a atividade dentro destes circuitos. Penso que isto é muito importante, que haja um estudo e uma planificação. O professor Rufino leva-me aqui a uma terceira pergunta, que é quais são os cenários, como é que prevê, digamos, o decorrer nas próximas 4 semanas, que teremos um cenário evolutivo, teremos um cenário estanque no tempo, durante aqui as próximas 4 semanas deste arranque ou desta retoma do fim do lockdown? Qual é a sua opinião? Se a população usar máscara em todas as circunstâncias, portanto, não só nos transportes, não só nas lojas, não só nos supermercados, se a população usar a máscara desde que sai de casa até que entra em casa, eu penso que o cenário mais grave que se possa antecipar, que é aumentar a taxa de infecções e, portanto, ter um cenário que implicaria voltar atrás ao confinamento, eu penso que esse cenário não se vai colocar. Portanto, se houver da parte de toda a população o cuidado de usar máscara sempre. Há um segundo cenário, que é muito provável, que é o R de transmissão mantém-se abaixo do 1 e, portanto, continuamos numa situação em que não é possível ainda diminuir estas medidas de segurança que temos. Com estas medidas de segurança que estamos a implementar, é muito difícil nós chegarmos, ou impossível chegarmos aos 100% em relação aos números que tínhamos antecipadamente. Este é o cenário 2.
E, portanto, não prevejo que seja num mês, muito mais tempo para chegarmos a esse, e muito mais tempo e uma evolução que seria o terceiro cenário, que é diminuir o R para valores muito baixos, mesmo muito abaixo de 1 ou de 0,5, 0,7, 0,5, e aí já nos permite alargar e ver mais doentes. No entanto, estas medidas de segurança que estamos a implementar agora, eu penso que servirão manter durante mais tempo, mais do que um mês certamente, e mais do que 2 meses. E pouco a pouco vamos ganhando maior adaptação a essas medidas, sempre mantendo os critérios de segurança, uns critérios de segurança exigentes para nós e para os doentes, e queremos observar mais doentes progressivamente. Portanto, prevê, digamos, no curto, médio prazo, quando alguns desses indicadores que acabou de partilhar se estabilizarem, uma necessidade de revisão daquilo que são as estratégias, daquilo que são, digamos, planos estratégicos das organizações, dos setores, daqui para a frente? Eu penso que sim. Há medidas de segurança que se irão manter enquanto não tivermos vacina ou tratamento. Há medidas de segurança que se irão manter e que serão extensivas a toda a população e a muitas atividades, não só na saúde. Na saúde vai haver certamente melhoria, vai haver certamente a realidade que temos agora poderá ser muito diferente daqui a um mês. Não estamos à espera de tratamentos milagrosos. A vacina não se vai colocar tão cedo. Uma vacina na prática clínica para toda a população não é algo que se veja nos próximos meses. E, portanto, vamos ter que aprender a viver com esta transmissão da doença. E gerir na sociedade a transmissão. É adiante ver que, nos próximos tempos, as medidas de segurança se venham a manter. E as medidas de segurança estão, de alguma forma, implicam, de alguma forma, uma redução do número de doentes que tratamos e observamos, que progressivamente se pode ir aumentando, mas sempre preservando estas medidas de segurança. Este aumento dos números tem também a ver com por exemplo, testes rápidos, aplicações que possam surgir para identificar doentes com a doença ou pacientes com a doença ou não, e que nos permita gerir muito facilmente, quando tivermos um maior número de pessoas testadas, nós também trabalharemos com mais segurança, certamente. Então, leva-me aqui à última questão que lhe queria colocar, que é quais são as preocupações essenciais, na sua opinião, nesta fase que estamos da crise? Falou da questão da máscara, da utilização contínua da máscara. Que outras medidas vê como sendo essenciais nesta fase? Testar os doentes, testar as pessoas, não os doentes, neste caso, testar a população para termos... avaliar a imunidade, é algo que se vai fazer nos próximos tempos e que nos permite também gerir melhor o fluxo dos nossos doentes. Mas a principal preocupação continua a ser a segurança dos profissionais e dos doentes que observamos, e a outra grande preocupação que temos é, de facto, poder tratar os doentes, porque todos nós estamos focados na pandemia, todos nós estamos focados no Covid, mas continuam a haver todas as outras doenças que haviam antes e para as quais era já difícil nós darmos cobertura. E, portanto, essas doenças continuam a existir. E vamos ter que, a grande preocupação é como é que os vamos tratar, e é isso que temos estado aqui a falar, é isso que nós queremos, poder tratar a população portuguesa, a nível da oftalmologia, dos cuidados de saúde em oftalmologia, de uma forma segura. Muito bem. Professor Rufino, muito obrigado, uma vez mais, por esta entrevista, em meu nome e no Instituto Kaizen. Muito obrigado. Okay? Muito obrigado também.